Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, o objetivo é comentar sobre alguns detalhes do conteúdo da unidade 10, Estruturas de controle do fluxo de execução, que corresponde ao módulo 2 dos estudos. Neste módulo, pode-se dizer que você estará colocando em prática todos os conceitos aprendidos nas unidades anteriores. Como é um módulo de cunho prático, é fundamental que você estude atentamente cada detalhe da unidade e desenvolva todas as atividades práticas propostas, tanto na escrita dos algoritmos quanto na implementação no Pascalzinho. A essência da disciplina está nesse módulo, pois você vai estudar as estruturas de programação que definem a sequência de execução dos comandos de um programa, sendo elas sequenciais, de decisão e repetição. Sobre as estruturas sequenciais, vai aprender que o fluxo de execução do algoritmo ou programa é como se fosse por gravidade, iniciando-se nas primeiras linhas e se encerrando na última, sem interrupções ou desvios. Já nos estudos das estruturas de decisão, vai perceber que são aquelas que demonstram como os computadores tomam as decisões durante a execução de um programa. Com relação às de repetição, aprenderá a construir os laços contados e os condicionados, que determinam que partes de um programa possam ser repetidos conforme as diretivas previamente definidas. São diversos exemplos, tanto em forma de algoritmo como programas que estão descritos e comentados no livro didático, com as principais características de cada código. A contribuição dessa videoaula será demonstrar alguns detalhes do uso do Pascalzinho, com um programa que contemple as 3 estruturas de programação. Esse programa é oriundo do algoritmo chamado Média Nostra Turma, codificado em Pascal, que consta na unidade 11 do teste de mesa do livro didático. Vamos então a esses detalhes. O primeiro passo, quando na execução do Pascalzinho, logicamente é necessário carregar o programa. Então eu parto do princípio que você já instalou o Pascalzinho em sua máquina, já criou o atalho na área de trabalho. Então, logicamente, para executar, 2 cliques no programa fazem com que o programa entre em execução. Lembrando que a tela inicial dele é essa, já foi comentado em um vídeo anterior, né? Que nós temos a área de edição do Pascalzinho. Eu vou maximizar a tela para ficar mais fácil a amostragem de alguns detalhes. Então, a partir do momento que aparece essa tela inicial, ou você pode entrar no modo de edição, pura e simplesmente, ou seja, parte para a escrita de um programa, ou caso você tenha algo já carregado, um programa modelo, você pode abrir esse programa. Eu vou optar por abrir um programa que é justamente aquele programinha chamado Média Notas Turmas, que é aquele programa que corresponde um modelo para que você desenvolva um teste de mesa sobre ele. Ele é um pouquinho longo, mas ele tem todas as estruturas de repetição que são necessárias para que você possa realmente entender toda a sequência de passos, ou seja, todos os itens do programa. Então veja bem, voltando um pouquinho na questão do Pascalzinho, e não no programa em si. Observe que tem alguns botões aqui na lateral. O primeiro dele fala sobre habilitar e desabilitar a numeração de linhas. Observe que ao clicar, as linhas, a numeração de linhas aparece e desaparece. Como sugestão, é importante que seja mantido essa numeração de linhas para facilitar justamente a detecção de erros no processo de compilação, ou seja, quando você está utilizando o programa, já de forma mais efetiva. Esse item aqui, ele desabilita e habilita o pareamento de begin e end. Veja que tem uma setinha aqui, uma linhazinha, que faz com que ele identifique onde um begin inicia e onde é o end, ou seja, onde se encerra aquela estrutura. Também eu acho importante manter, observe que quando eu clico uma vez e clico novamente, essa linhazinha desaparece. Isso facilita também do ponto de vista da encadeação do programa, aquela parte da indentação onde você consegue perceber quais partes de uma determinada estrutura estão embutidas em outra, ou seja, aqueles comandos compostos conforme já consta no livro. Aqui nós temos também para você habilitar ou desabilitar parênteses. Quando você clica em um parênteses, ele automaticamente aponta onde encerra aquele. Caso ele não tenha o pareamento, ele não apontaria. Também é interessante que isso esteja habilitado. Observem, são detalhes que acabam facilitando o processo de edição do programa.
Isso torna mais fácil o uso do programa e o ajuda, ou seja, ele passa a ser algo mais interativo. Aqui o que nós temos? Para que você aumente o tamanho da fonte ou diminua conforme o caso. Logicamente, você vai deixar isso de acordo com a tua necessidade, ou seja, conforme realmente você gosta de trabalhar. Aqui seriam as cores da tela, nós nem vamos mudar a cor do editor. Aqui, se você tivesse mais arquivos abertos, observe, ó, eu cliquei uma vez, ele foi para aquele programa padrão inicial, ou seja, a parte inicial do Pascalzinho. E aqui voltamos ao Média Turmas. Vamos agora ver a questão da compilação, ou a questão de como eu faço com que o programa execute. Lembrando também, em videoaula anterior, que esse raiozinho aqui em cima, né, no canto superior esquerdo, ele faz com que o programa entre em execução. Ou você clica nesse raio, ou você usa a tecla de atalho F9. A partir do momento que você clica, o programa passa a ser executado. O Pascalzinho ele tem um pequeno, vamos chamar assim, um pequeno bug. Nem sempre, quando você entra com o programa em execução, aquela tela que corresponde à execução do programa, ela acaba aparecendo. Então, muitas vezes tem que procurar, ou seja, ela está ativa no seu computador, mas ela está por detrás, ela acaba ficando escondida. Logicamente, por isso que eu cliquei aqui embaixo para localizar essa tela. Então, essa tela é o módulo de execução do Pascalzinho. A partir do momento que você clicou no raio, ou seja, instigou, digamos assim, o computador a compilar, ele fez a compilação, detectou não havia erro e automaticamente entrou em execução. Eu vou fazer um testezinho com esse programa, que o objetivo dele é calcular a média de 4 notas bimestrais, visando que a média seja 7. Então vamos imaginar que na primeira prova o aluno tirou 8, na segunda ele tirou 4, na terceira ele tirou 6 e na última ele tirou 5. Então veja bem, a média foi 5,75. Nesse caso, infelizmente, o aluno foi reprovado. Aí veja a mensagem do programa. Tecle S para sair ou qualquer tecla para continuar. Eu vou continuar. Agora, vamos imaginar que na primeira ele tirou 8, na segunda 9, na terceira 7 e na quarta 8. Opa, agora a média foi 8 e ele foi aprovado. Não vamos nos ater a essa questão da execução do programa, lembrando também anteriormente que falamos que os exemplos são extremamente simples, mas o objetivo não é exatamente o programa em si. O objetivo é resolver o problema, mas usando a tecnologia, usando a codificação, usando o raciocínio lógico para que aquele programa efetivamente funcione. Eu vou sair desse programa e vou retornar ao Pascalzinho. Isso também muitas vezes ocorre. Ao fechar essa tela, ele mantém. Então, o ideal é você buscar onde você já tem o íconezinho do Pascalzinho, retornando a ele para que você possa continuar ou editar o programa ou fazer uma outra operação. Vamos agora, conforme eu falei anteriormente, detectar no programa onde estão as 3 estruturas de repetição. De certo modo, o programa como um todo ele pode ser considerado como uma estrutura sequencial, porque automaticamente o código passa a se iniciar nas primeiras linhas, vai se executando conforme as diretivas até que ele encontre o end. Tá? Bom, então o begin inicia uma estrutura sequencial, o end termina. Porém, dentro da estrutura sequencial, eu posso ter essas outras estruturas, seja da repetição, seja a de decisão. O que eu tenho nesse caso específico? Eu tenho aqui uma estrutura de repetição. Veja que até aquela linhazinha de pareamento, né, de pareamento de indicação do pareamento begin-end, funciona também com repeat. Ó. Então, essa estrutura de repetição, ela inicia nessa primeira palavra repeat e termina aqui no until, conforme inclusive consta no livro. Então, essa estrutura como um todo aqui, ela é uma estrutura de repetição. Por quê? Tudo isso vai ser repetido até que, né, ó, tecle S para sair ou qualquer tecla para continuar. Então, se for teclado S, automaticamente ele sai. Então, until, continuar igual a S ou continuar a S. Outro detalhe que eu posso acrescentar aqui é com relação a essa dupla condição. Então, until,
continuar igual a S minúsculo ou continuar S maiúsculo. É interessante que isso seja feito dessa forma, porque muitas vezes o próprio caps lock da máquina está ativado. Então o que pode ocorrer? Pode ocorrer de que a determinada função não funcionaria, por exemplo, com a letra maiúscula, ou estar com minúsculo. Então, nesse caso específico, né, permite que você, tanto com letra maiúscula ou minúscula, essa estrutura de repetição funcione como um todo. Então, isso é digamos assim, um macetinho que acaba ajudando na construção dos programas. Então, detectada a estrutura de repetição, vamos encontrar a estrutura de decisão. Ela está logo acima e está bem clara aqui para nós. If, então, se média maior ou igual a 7, então, um comando composto, begin e end, write line, estaria, conforme consta até no livro, se você coloca duas diretivas solicitando que ele escreva 2 vezes algo, automaticamente nesse caso o que vai acontecer? Como é ln, line feed, ele vai pular linha. Então ele vai pular 2 linhas e vai escrever aprovado, média e o valor da média conforme o cálculo que foi feito anteriormente. Nessa linha aqui. Se a média não for, no caso maior igual a 7, seja menor que 7, ele vai indicar como reprovado e automaticamente vai mostrar essa outra opção. E novamente o programa vai perguntar se você quer continuar ou não. Conforme a tua resposta, ou ele volta a repetir todo esse processo até o until, ou ele encerra o programa conforme nós vimos e atinge o comando end. Ok, pessoal? É uma rápida explicação para que vocês tenham uma noção de como isso funciona. Por isso é interessante, inclusive, que esse programa, por mais que ele não conste no livro em código Pascal, seria interessante que também, como sugestão, vocês o codificassem em Pascal e fizessem esse experimento. Eu vou fazer mais um pequeno experimento para vocês com relação à questão de compilação com erros. Vamos imaginar que eu esqueci de colocar este ponto e vírgula no meu programa. Então eu vou deletar esse ponto e vírgula. Deletei e vou fazer a compilação. Então veja o que vai acontecer. Automaticamente, nessa linha, né, onde falta o ponto e vírgula, o meu Pascalzinho está dizendo, existe um erro sintático na linha 9. Daí ele fala, alunos, underline AP, não esperado. Ou seja, na realidade, a linha seguinte, ela não condiz com o final dessa linha aqui. Então, faltou um ponto e vírgula no final desta linha. Evidentemente, colocando ponto e vírgula, ele volta a funcionar automaticamente. Vamos fazer um outro experimento. Eu vou tirar aqui da palavra alunos esse S. Então, deletei e vou fazer a compilação. Erro semântico na linha 9. É um outro tipo de erro. O identificar aluno não foi declarado dentro do escopo do programa. Ou seja, pelo fato de haver um processo de atribuição a uma determinada variável, uma suposta variável, né? Por quê? Porque existe uma atribuição, existe um valor. Porém, esta variável não aparece no escopo de var, ou seja, não aparece no conjunto de variáveis do programa como um todo. Então ele entende como sendo um erro semântico, ou seja, por que semântico? Porque aquela palavra não corresponde à atribuição de valores. Então não é um erro sintático, ou seja, não é algo da forma de escrever os códigos. Ok? Vou recolocar o S. Vamos a um outro tipo de erro. Vamos agora forçar um erro de código. Então, vou pegar aqui, por exemplo, da palavra reservada, até lembrando que todos os comandos são palavras reservadas, e tirei o E, ficou repate. Novamente, entro com o processo de compilação, veja o que aconteceu. Erro semântico, na linha 14. Daí ele diz que esse CLR, CSR, não esperado, faltou um ponto e vírgula. Veja, o erro não corresponde exatamente ao que aconteceu, ou seja, ele não diz que é um problema de comando, ou seja, um comando que foi escrito de forma errada, mas ele associou esse erro à próxima linha. Então, esse é o cuidado que vocês têm que ter, ou seja, analisar. Por isso que o conhecimento
do programa, o conhecimento das estruturas de programação é importante para que alguns erros que porventura sejam cometidos, eles sejam cometidos, mas você, como programador, consiga os identificar. Por quê? Porque nem sempre o compilador ele vai acabar respondendo exatamente aquilo que você quer. Aproveitando aqui essa questão do CLR, SCR, esse comando não consta no livro, mas ele tem a finalidade de limpar a tela. Ele é uma abreviação de Clear Screen. Eu vou executar novamente o programa para que vocês observem isso. Vejam, eu coloco lá uma nota, outra nota, outra nota. Encerrei. Quando vocês forem testar alguns outros programas que vocês têm como modelo no livro, vão perceber que quando vocês continuam, a execução ela prossegue na linha seguinte. Nesse caso não. Observe, é como se a tela fosse refeita. E é o que ocorre na prática. Ou seja, ele limpa a tela e recoloca numa posição inicial novamente. Então, como sugestão, apesar de não constar no livro didático, para as pessoas que assistirem esse vídeo, vocês podem adotar tranquilamente, né, o uso do Clear Screen nos seus códigos, de modo tal que ele fique mais claro, fique mais tranquilo. E geralmente ele vem ou logo depois do begin ou um pouquinho antes dos textos que você quer que, ao serem repetidos na execução do programa, eles voltem a aparecer novamente. Ok? Então é isso, pessoal. Eu acredito que é nessa rápida explicação, né, os demais comandos, todos eles já estão contemplados no livro, mas nessa rápida explicação eu acredito que acaba contribuindo um pouco com o que vocês precisam para dar continuidade. Ok? Então é isso, pessoal. Sempre lembrando, assumam os estudos com seriedade e responsabilidade, pois a sua dedicação será recompensada com conhecimento. Bons estudos!